de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Neste mundo vem brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por estarmos aqui com você. Podemos cantar que possa o mundo ver brilhar a luz. Estamos aqui cantando para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou compartilhar com vocês o texto de 1 Coríntios 12, 25, que diz: desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. Amém? Então que possamos estar juntos aqui nesta noite como um único corpo que glorifica o nome do Senhor e que nós podemos cantar juntos. Que tudo seja feito aqui para a glória do Senhor Jesus. Amém? Senhor, te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui, glorificando e bendizendo o teu santo nome, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada vida que se dispôs agora, Senhor, neste momento, estar diante de Ti para Te louvar e glorificar o Teu santo nome.
Obrigada, Senhor. Com coração grato nós nos colocamos diante da Tua presença e com coração humilde também nos colocamos diante de Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor venha limpar os nossos corações, que nós não tenhamos nenhuma acusação, ó Pai, nenhuma preocupação neste momento, Senhor, que tudo aquilo, ó Pai, que não Te agrada possa ser limpo e tirado de nós, ó Pai, e que nós possamos aprender a cada dia a fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Te agradecemos pelos Seus ensinamentos, ó Pai, e Te agradecemos, Senhor, que mesmo distantes, nós podemos estar juntos, ó Pai, reunidos em um só corpo nesta noite para Te glorificar e aprender mais de Ti, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, 1, 2. Igreja, boa noite, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tem alguns avisos para poder repassar para a igreja, os avisos sobre as nossas programações. Na terça-feira, às 14h30, nós temos a nossa tarde da bênção. Na quarta-feira agora, nós teremos uma programação especial no nosso Instagram para os jovens da nossa igreja, mas todos estão convidados, todos e todas estão super convidados a participar conosco. Será uma live no nosso Instagram. Nosso tema será, nós iremos falar sobre o novo normal, certo, Douglas? Falaremos sobre o novo normal e teremos a presença do nosso líder dos jovens, Douglas Mateus, e da nossa querida irmã Letícia Freire, estará conosco lá também. E nós vamos estar tratando especificamente sobre como será, conversar, né, sobre como nós vemos que será os relacionamentos após esse período da pandemia, que vamos retornar agora para, se Deus quiser, para o presencial, de acordo com o tempo do Senhor, mas nós cremos que está perto, próximo. Então, nós vamos conversar a respeito disso. Como serão esses relacionamentos agora? O que mudou? O que vai permanecer a mesma coisa? Então, você está convidado na quarta-feira, às 20 horas, no nosso Instagram, lá, @metodistacampo-belo, ok? Na quinta-feira também nós temos o nosso culto de oração, às 20 horas. E no próximo domingo, na parte da manhã, às 9 horas, nós teremos o nosso culto matutino, será o culto de Santa Ceia. Então, separe os elementos para poder cearmos juntos em comunhão no próximo domingo pela manhã. E no domingo à noite, vespertino, às 18 horas, teremos a nossa live também aqui, ok? São esses os avisos das nossas programações. Nós vamos passar agora para o nosso momento de dízimos e ofertas, uma prática comum aqui da nossa igreja, graças a Deus, né? Somos dizimistas e ofertantes. Está aí na sua tela os dados para você fazer os depósitos referentes a ofertas e dízimos. Se você depositar algum valor especial referente à oferta missionária, você precisa depositar o valor e informar ao Antônio qual é o valor que está designado para a oferta missionária, ok? E nós também temos como forma de entregar os nossos dízimos e ofertas o nosso aplicativo PicPay, tá? É só você ler o QR Code que está passando durante toda a nossa programação aí. É só você colocar o seu celular, ler esse QR Code e você pode também fazer o depósito dos seus dízimos, das suas ofertas, através desse aplicativo do PicPay, ok? Está aí na nossa tela, esse QR Code, esse desenho quadradinho aí, que você aproxima seu celular, a câmera do seu celular, e você então pode selecionar o valor que você quer transferir e cai direto aqui na conta da nossa igreja, ok? E outra também forma de poder abençoar a obra do Senhor é através da cesta básica que são ofertadas pela nossa igreja aqui, pelo Ministério de Ação Social da nossa igreja. Está aí na sua tela aí os dados para transferência, para valores referente à doação para a cesta básica, para os alimentos da cesta básica. Nós vamos estar orando, entregando então nas mãos do Senhor os dízimos e as ofertas que nossa igreja tem recebido. Feche os teus olhos nesse momento, vamos estar entregando uma adoração ao Senhor, amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez na Tua presença, nós Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas.
Nós te agradecemos, Senhor, pelos trabalhos que têm sido feitos nessa igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque este trabalho tem sido fiel à tua obra, tem sido fiel, Senhor, cumprindo a tua missão, fazendo a tua vontade. E nós te agradecemos porque essa missão, Senhor, tem sido possível, Senhor, ser realizada por causa da fidelidade do teu povo também, Pai. Obrigado por cada oferta e por cada dízimo que tem sido entregue na tua igreja. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que tem contribuído. Abençoe, Senhor, aqueles que possivelmente estão desempregados ou que não têm condição, Senhor, de entregar o dízimo e a oferta. Pai, toma a vida dessas pessoas em tuas mãos. Senhor, abençoa elas para que elas possam, Senhor, ter uma porta de emprego, Senhor, aberta para elas. Abençoa, Senhor, e supra todas as necessidades do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos também pelas ofertas que são referentes à oferta missionária. Pai, a oferta, Senhor, também para os alimentos da AMAS, da cesta básica. Nós te damos graças, Senhor, e que em tudo, Senhor, nós possamos continuar honrando e glorificando o teu santo nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus? Amém? Amém. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou. Que você cante essa canção conosco, sentindo o amor dele invadir a sua vida, invadir o seu coração, porque Ele te ama, Ele te ama. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou.
nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Sim, Ele me ama. Ele nos ama. Ele te ama. Me ama. Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele sim, Ele nos ama. Ele ama você. Ele ama a sua vida. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada porque podemos declarar com a certeza de que é verdade, que o Senhor nos ama, Pai. Obrigada porque o Senhor me ama, mesmo tão imperfeita, mesmo com tantos defeitos, quantas dificuldades, o Senhor me ama, ó Pai. E eu te agradeço porque o Senhor me ama. E o Senhor ama cada um, ó Pai, cada um dos meus irmãos que estão aqui. O Senhor ama, ó Pai, cada um dos irmãos, ó Pai, cada um que está na sua casa. Eu creio que o Senhor ama essas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor infinito pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada porque somos a tua herança, somos escolhidos por ti, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Obrigada porque podemos sentir o teu amor invadindo os nossos corações. E que nós possamos transbordar deste amor por onde formos, ó Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Pai. Usa a vida do teu servo, que nós possamos aprender mais de ti, Senhor. Mais de ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Saudamos vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da palavra, se não deu o seu like, faça isso por gentileza. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Ative o sininho para receber novas notificações. Acompanhe o Facebook da Igreja Metodista em Campo Belo. E também siga o Instagram, @metodistacampo-belo. Que bom saber que você está presente juntamente com a sua família, talvez sozinho, mas sempre na presença do Pai. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 16. Vamos afirmar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Atos 16, a partir do 16 de Atos, Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores, com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades e, levando-os aos magistrados, disseram:
Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados e ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, e tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa." E pregaram a palavra de Deus e anunciaram a palavra de Deus. Isso aqui está, conforme nós podemos perceber, logo após a pergunta: creia no Senhor. E pregaram a palavra, e a palavra foi pregada não apenas ao carcereiro, mas e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida, e eles todos foram batizados, eles todos foram contemplados. 34. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Eu quero repetir o 34. Então o carcereiro os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa ele se alegrou muito. Ele se satisfez por haver crido em quem? Em Paulo, em Silas? Não, por terem crido em Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, o teu povo está reunido, congregado, e nós te glorificamos por esta noite, por este culto de louvor e adoração, neste quinto domingo do mês de agosto. E neste quinto domingo do mês de agosto nós te bendizemos, porque já estamos quase por encerrar este mês de agosto e entrar no mês de setembro, mas nós cremos que ainda no penúltimo dia deste mês de agosto há uma palavra do Senhor a ser revelada no altar dos nossos corações. Fala conosco, Pai, manifesta o teu poder, a tua unção através da revelação da tua palavra, por ação, intermédio do teu Espírito, é o que nós te pedimos, e em nome de Jesus nós também te agradecemos. Amém. Quem lê o livro de Atos percebe que o personagem, na verdade, no português, a personagem deste livro é o Espírito Santo. Deus se mostra no livro de Atos como aquele que opera e também sustenta a sua igreja diante das adversidades. Diante das prisões e dos problemas, Deus é aquele que sustenta a igreja. Deus é aquele que sustenta os seus servos. É aquele que sustenta os pregadores, é aquele que sustenta aqueles e aquelas que publicam as mensagens referentes ao reino de Deus, as mensagens que vão dar notoriedade aos feitos de Cristo e também ao ministério de Cristo. Estamos falando de um Deus que é soberano, estamos falando de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Estamos falando e observando no livro de Atos Deus se manifestando através de sua vontade, mudando o curso da história e fazendo milagres para manifestar o seu amor e levar salvação às pessoas. Deus é soberano sobre os planos humanos. E à medida em que nós voltamos um pouquinho, nós vamos percebendo isso no capítulo de número 15, lá em Atos, há a realização de um concílio em Jerusalém, há uma carta do concílio que é direcionada aos cristãos gentios,
há também um desentendimento no capítulo 15 de Atos entre Paulo e Barnabé, e em Atos, no capítulo 16, nós achamos, encontramos, lemos e sabemos a respeito de Timóteo, que vai acompanhando Paulo e Silas. Há uma visão que Paulo tem em Troade, e nesta visão o Espírito Santo entra com uma provisão para impedir Paulo de agir de uma certa forma. Olha só que interessante, lá no capítulo 16, no verso 6, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desempenha vários papéis na vida do homem e da mulher de Deus. Ele é o paráclito, o auxiliador, ele é o intermediário, ele é o intercessor. Se necessário for, ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ele é o revelador da palavra, ele é o revelador do entendimento e do pensamento de Deus na vida do homem e da mulher. E ele é aquele que também tem o poder de impedir o que for necessário na vida de seus filhos e na vida de suas filhas. E nós estamos aqui reforçando a importância do papel do Espírito Santo no livro de Atos, porque a vontade de Paulo, naquele contexto do capítulo 16, era uma. O desejo era um. O plano de Paulo era um, mas naquele momento a vontade e o plano de Deus eram outros para Paulo. Deus é sempre soberano sobre os planos humanos. Daí a importância de sempre alinharmos os nossos planos, colocando-os diante da presença de Deus e perguntando se há aprovação de Deus. Sempre antes de executarmos um plano, é necessário perguntarmos a Deus se é isso mesmo. Senhor, é dessa forma, é desse jeito que o Senhor quer que nós façamos o nosso plano de gestão enquanto igreja neste lugar? É desse jeito que o Senhor deseja que eu administre os meus bens? É dessa forma que o Senhor deseja que eu trate o meu esposo, a minha esposa? É desta forma que o Senhor deseja que eu eduque os meus filhos? É desta maneira que o Senhor acha que eu devo proceder na minha vida ministerial, na minha vida profissional? E há muitas decisões que nós tomamos na caminhada pastoral que nós sempre vamos precisar consultar o Senhor antes. Ontem mesmo havia uma situação ministerial dizendo respeito um pouco mais a algumas situações extra-igreja, fora da igreja, em que eu perguntava isso, e hoje pela manhã novamente eu perguntei: Senhor, qual é a tua direção? Como resolver isso? Como administrar esta situação que eu não criei, mas agora eu estou envolvido por esta situação e preciso também ser um agente do Senhor. Me dê a sabedoria, me dê o entendimento de qual é a sua direção. Às vezes nós tentamos ir para a direita, às vezes nós tentamos ir para a esquerda, mas o Senhor não quer que nós tomemos a direita ou a esquerda. O Senhor deseja que nós possamos ir adiante, sigamos em frente. E o que Deus tem para você neste exato momento? Qual é a direção de Deus? Você tem claro diante de você que Deus quer que você vá para a direita? Você tem claro diante de Deus que Ele quer que você vá para a esquerda? Você já recebeu de Deus a orientação de que deve parar, de que deve continuar, de que deve voltar ou de que deve seguir em frente? Aqui havia uma discordância. É a sua vontade contra a vontade de Deus. É aquilo que você acha que é melhor contra o que Deus sabe que é melhor para a sua vida. E é exatamente por isso, dando esta sensibilidade, dando este lugar à ação do Espírito Santo de Deus na sua vida e nas nossas vidas, que nós precisamos buscar o discernimento espiritual. Discernir espiritualmente o que devemos fazer. Discernir espiritualmente o que devemos dizer. Discernimento espiritual para saber o que Deus está querendo naquele momento. Quais são as situações que você precisa resolver e que você reconhece que precisa de discernimento espiritual para saber resolvê-las, para saber o que Deus está querendo neste momento? Isso não quer dizer que você não deve planejar.
Isso não quer dizer que você não deve agir, que você não deve enviar os currículos, que você não deve, desejar uma melhor posição profissional. Isso não significa que você não deve agir por princípios. Tudo isso é muito importante e muito necessário. É muito importante e necessário que você tenha um planejamento, que você decida, que você haja e que você haja por princípios, mas nada substitui a obediência diante daquilo que Deus está orientando, a obediência diante daquilo que Deus está ordenando, a mesma obediência de Noé. Nunca havia chovido até o momento em que Deus pede para que Noé pudesse construir a arca, mas Gênesis vai relatar e vai narrar que Noé, ele não questiona Deus, mesmo não tendo visto ainda nenhuma gota de água caindo dos céus. Deus diz que vai, de uma certa forma punir a maior parte de sua criação em razão da multiplicação do pecado. Isso vai acontecer através de um dilúvio. E Noé poderia ter questionado: mas que história, Senhor, é essa de dilúvio, se nunca, enquanto homem, eu presenciei uma chuva torrencial e agora o Senhor está dizendo que vai acabar tudo com um dilúvio? Ele não questiona. Ele recebe a orientação de como deveria construir a arca, do que deveria colocar dentro da arca, de como deveria construir, de como deveria fabricar, de como deveria projetar a arca, e ele obedece. Nós também precisamos continuar em obediência diante daquilo que Deus já instruiu, e diante daquilo que Deus ainda instruirá, diante das respostas que Deus ainda ordenará no tempo determinado. Precisamos agir com obediência, porque Deus sempre será soberano sobre os planos humanos. Além de Deus ser soberano sobre os planos humanos, nós declaramos também, inspirados pela ação do Espírito Santo no livro de Atos, e inspirados pela inspiração do Espírito Santo nos dias atuais, nós queremos declarar que Deus é soberano sobre a oposição maligna. Depois de alguns dias em Filipos, Paulo está com amigos e encontraram, andando na cidade de Filipos, uma moça possessa por um espírito maligno, um espírito que adivinhava o futuro. E ela gritava, todas as vezes em que ela se encontrava com Paulo e Silas, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e são homens que estão anunciando o caminho da salvação. Ela fez isso por vários dias. Ela fez isso em diversos momentos, até que Paulo, com toda a autoridade, unção, intrepidez e objetividade, expulsou aquele espírito maligno. A palavra de Deus estava chegando a Filipos e o diabo não queria deixar isso barato. A palavra de Deus estava transformando homens, estava transformando famílias em Filipos. A palavra de Deus estava atingindo o coração de comerciantes, da nobreza, estava atingindo o coração do povo, de pessoas que viviam à margem. A palavra de Deus, sem excluir ninguém, estava angariando novos adeptos ao cristianismo, estava angariando novos homens e mulheres que estavam se rendendo à presença de Jesus Cristo. E o inimigo, entendendo que havia ali a proliferação do evangelho vivo e genuíno, não quis deixar barato e quis armar uma cilada para os homens de Deus que estavam naquele momento sob a responsabilidade do anúncio da palavra. Na verdade, o inimigo sabia que uma igreja seria plantada naquela cidade. Na verdade, o inimigo sabia que grupos pequenos, que células haveriam de começar a funcionar nos lares das pessoas que estavam sendo atraídas, impactadas pelo poder do evangelho. E o inimigo não queria perder o seu território. O inimigo não queria perder os seus escravos. Filipos se tornou um campo de batalha espiritual, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez o nome de Jesus saiu vencedor em Filipos, porque Deus é soberano sobre qualquer oposição maligna. Neste exato momento existe uma guerra espiritual acontecendo. O inimigo não está satisfeito com os homens e mulheres que continuam cultuando na pandemia.
O inimigo não continua satisfeito com a igreja avançando, com a igreja marchando, com a igreja anunciando o evangelho através do YouTube, do Facebook, do Instagram, das redes sociais. O inimigo continua furioso contra a vida da igreja, continua tentando de todas as formas retirar homens e mulheres da presença de Deus. E nós nos últimos dias temos acompanhado escândalos que estão envolvendo religiosos. Escândalo envolvendo um padre, escândalo envolvendo uma pastora, escândalo envolvendo os cristãos. Porque há também, teologicamente falando, um grande erro quando nós dizemos que a religião católica e a religião protestante. Não, a religião é cristã. Católicos e evangélicos e protestantes são cristãos. A denominação dos católicos, a denominação dos protestantes, mas a religião de católicos e protestantes é o cristianismo. E nós estamos nos últimos dias vendo dois cristãos, ou dois que se diziam cristãos, envolvidos em escândalos de morte, de assassinato, de roubo, de corrupção, de divisas, de erários. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma fúria do inimigo para tentar mostrar para a sociedade que ainda não se rendeu a Cristo que somos todos iguais. Vocês estão vendo aí, padres, pastores, pastoras, protestantes e católicos. Esta é a maneira como o inimigo tem tentado dar o recado atualmente. São todos iguais. Esse povo não merece a nossa confiança. Eles estão visando apenas o enriquecimento através da exploração da fé, através da mercantilização da fé. E nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, que não é bem assim. Nós sabemos, como nos diz a palavra, que infelizmente o joio está plantado e está crescendo junto com o trigo, e não é competência nossa, não é competência de homens e mulheres tirar, retirar, separar o joio do trigo. Deus haverá de separar o joio do trigo. Mas infelizmente a palavra sábia e abrangente como essa que temos pregado nos diz que tanto na igreja católica, como na igreja evangélica, como no judaísmo, como no islamismo, o joio está junto com o trigo. Mas particularmente dentro do contexto cristão, a palavra direcionada a cristãos e cristãs está nos dizendo que o joio está plantado, foi semeado e agora está crescendo junto com o trigo. Deus é soberano sobre qualquer oposição maligna. Não perca de vista que há uma intensa batalha espiritual acontecendo neste exato momento em que nós estamos aqui pregando, em que nós estamos aqui cultuando, e você está na sua casa ouvindo a palavra de Deus. Há uma intensa batalha espiritual tentando retirar os adoradores da presença de Deus. Há uma intensa batalha espiritual tentando tirar os pregadores e as pregadoras da presença de Deus. Há uma intensa batalha espiritual sendo travada porque o inimigo continua desejoso de destruir a igreja cristã. Continua desejoso de expor, de envergonhar, de enfraquecer o cristianismo e a vida daqueles e daquelas que são servos e servas do Senhor. Existe oposição maligna. E nós não podemos e não devemos negar isso. O diabo se opôs a Jesus Cristo e ao ministério dos apóstolos. Então é inocência pensar que ele não tentará nada contra nós. Precisamos continuar orando e vigiando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ai daquele que pensa estar em pé. Aquele ou aquela que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Além de Deus ser soberano sobre os planos humanos, e além do nosso Deus ser soberano sobre a oposição maligna, nosso Deus também é soberano sobre as adversidades. Depois que aquela jovem foi liberta por Paulo e Silas, os donos daquela escrava ficaram tão irados por terem perdido a sua fonte de lucro, que eles começaram a apresentar acusações falsas contra Paulo e Silas perante os juízes daquela cidade. Eles foram despidos.
Paulo e Silas foram espancados, foram jogados na cadeia, foram acorrentados a um tronco. Que situação para dois homens que estavam ali apenas para anunciar o reino de Deus, apenas para anunciar o ministério de Cristo. Nesse momento deve ter pensado: acho que era melhor ter ido para a Ásia mesmo. Os plantadores da igreja de Filipos agora estavam presos. Os homens que estavam ali em Filipos para iniciar os pequenos grupos domésticos agora estavam presos. Os homens que estavam ali para fortalecer a fé dos primeiros cristãos da cidade de Filipos agora estavam sendo perseguidos pelo governo, sem nenhuma esperança humana. Ninguém podia fazer nada, mas por volta da meia-noite, quando Paulo e Silas cantavam, um terremoto providenciado por Deus e de uma maneira sobrenatural aconteceu naquela prisão. Não é possível saber se o terremoto aconteceu só ali. Não é possível saber se o terremoto foi observado em todos os lugares da cidade, mas na hora em que tudo tremeu, as portas da prisão se abriram e as correntes que prendiam os presos caíram no chão, no momento em que nenhum homem da terra podia mover um dedo em favor de Paulo e Silas. Deus moveu a terra, porque Deus é soberano sobre todas as coisas e Ele vai cumprir todos os seus sublimes propósitos. Assim como o Senhor cumpriu todos os seus sublimes propósitos sobre a vida de Paulo e Silas, Ele haverá de continuar cumprindo os seus sublimes propósitos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu irmão e minha irmã, Deus é soberano sobre a desesperança. O texto nos diz que os alicerces das prisões foram abalados, foram comprometidos, foram vencidos pelo terremoto. Para Paulo parece bem óbvio que aquele terremoto não era para libertar os presos, tanto é que nenhum dos presos fugiu daquela prisão, mas o carcereiro foi atingido. Como um acontecimento tão desesperador pode gerar vida para alguém? Deus viu o sofrimento daquele carcereiro muito antes de Paulo e Silas chegarem ali. Quando o apóstolo ainda estava em Troade, ele teve uma visão de um homem pedindo ajuda. E eu chamei a sua atenção para isso, dizendo da importância de verificarmos também a ação do Espírito no capítulo 15 e em todo o capítulo 16, que a partir do verso 6 vai aqui narrar e apresentar a visão de Paulo em Troade. Eu creio que aquele homem que na visão de Paulo estava pedindo ajuda era o carcereiro. Deus se importou com o sofrimento das pessoas em Filipos e sobremaneira os alcançou. Deus tem se importado com o sofrimento das pessoas que estão morando em Campo Belo. Deus tem se importado com o sofrimento das pessoas que estão na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, na Zona Leste. Deus tem se importado com o sofrimento das pessoas que estão no centro da nossa cidade. Tem se importado com o sofrimento das pessoas que estão no extremo sul, no extremo leste. Deus tem se importado com o sofrimento das milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Deus tem se importado com o sofrimento daqueles e daquelas que estão lutando contra uma enfermidade. Deus tem notado o nosso sofrimento e tem se importado com a vida de todos nós. Deus se importou com o sofrimento das pessoas em Filipos e, repito, de uma maneira sobrenatural e soberana, Deus, os alcançou. Deus é soberano sobre este momento de pandemia que nós estamos vivendo. Deus é soberano sobre a explosão que aconteceu há alguns dias no Líbano. A explosão no Líbano foi terrível, mas Deus não perdeu o controle de nada quando aquela explosão mortal e terrível aconteceu no Líbano. Ele está soberanamente cumprindo os seus propósitos eternos.
Nessas horas em que muitos religiosos estão envolvidos em escândalos, nós precisamos olhar para nós, para que não caiamos também, para que não sejamos vencidos pelas ciladas que o inimigo tem tentado armar diante dos nossos pés. Não é momento de acusar, é momento de orarmos e pedirmos a misericórdia de Deus sobre a vida deles, que possam abrir os olhos, que possam ser alcançados pelas misericórdias de Deus. É momento de voltarmos também os olhos para nós e clamarmos dizendo assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha vida, tem misericórdia da minha vida. Ele está soberanamente cumprindo os seus propósitos eternos. Nessas horas muitas ideias entram em conflito na nossa mente. Por que aquela explosão aconteceu no Líbano? Por que esta pandemia se faz presente em todo o globo terrestre? Por que ainda não temos de fato uma vacina que já se encontre disponível para com eficácia imunizar homens e mulheres? Por que Deus permitiria a morte de pessoas? Será que Deus não está vendo o sofrimento daquelas pessoas? Ele está vendo o sofrimento de todos nós, de toda a humanidade, assim como fez no passado, assim como está fazendo no presente e assim como o fará no futuro. Deus sempre esteve sensível ao sofrimento humano. E nesta noite eu quero orar pela sua vida, quero clamar pela sua vida, eu quero agradecer pela sua vida, porque Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. No lugar em que você estiver, na sua sala, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, na rua, agora ouvindo esta mensagem, eu quero convidar você a se dobrar diante da presença de Deus, a se colocar em oração diante da presença de Deus, porque Ele continua sendo Deus soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre os planos humanos, Deus é soberano sobre a oposição maligna, Deus é soberano sobre as adversidades, Ele é soberano sobre a desesperança, Deus é soberano sobre a pandemia, Deus é soberano neste contexto de isolamento e de distanciamento social. Basta que voltemos os nossos olhos para Ele. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, porque através da oração, do louvor e da adoração, Paulo e Silas, açoitados, com os pés presos no tronco, com as suas vidas privadas de suas liberdades, clamaram, se expressaram, se voltaram para a tua presença. E o Senhor se fez presente no cárcere, porque a tua palavra nos diz que Deus habita no meio da adoração, habita no meio do louvor, e nós te glorificamos, Pai, porque nós iniciamos este culto louvando, adorando, e o Senhor está presente neste culto. O Senhor está presente através da palavra revelada e ministrada. O Senhor está presente através deste momento em que nós estamos unindo a nossa fé, e nós queremos declarar sobre todas as situações, sobre todos os momentos e sobre todos os contextos da vida deste teu servo e desta tua serva, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Senhor, que os nossos planos humanos estejam alinhados com a tua vontade, que o nosso plano de gestão local enquanto igreja esteja alinhado com a tua vontade, com a tua direção, que o nosso orçamento doméstico, que os nossos planos, ó Pai, enquanto família, enquanto casal, enquanto homem e mulher, estejam alinhados com os teus planos. Senhor, nós cremos que tu és soberano e és soberano sobre a oposição maligna. O maligno tem tentado destronar, tem tentado envergonhar, tem tentado aniquilar a tua obra, tem tentado derrubar homens e mulheres. E nós que pensamos estar em pé, queremos cuidar para não cairmos, Pai. Não queremos cair nas ciladas, nos engodos, não queremos cair, ó Deus, nas artimanhas lançadas pelo inimigo para tentar nos retirar, ó Deus, da tua presença e do altar da santidade. Portanto, Deus, que toda oposição e estratégia maligna contra esta família caia por terra nesta noite, em nome de Jesus.
toda oposição maligna para tentar desestabilizar, para tentar enfermar, para tentar possuir, para tentar destruir, para tentar aniquilar, para tentar rechaçar esta vida, eu declaro que caia por terra. E estou agora, Pai, debaixo de toda a unção e autoridade que me foi confiada por Cristo Jesus, desde o momento em que fui ungido enquanto pastor e presbítero da tua igreja, para glorificar o teu nome e cuidar do rebanho a mim confiado. Senhor, em nome de Jesus, vai desarticulando agora todos os engodos do maligno contra as famílias, contra os casais, contra a vida dos homens, contra a vida das mulheres, todo engodo do maligno contra a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da nossa juventude. Nós declaramos que seja rechaçado e anulado de acordo com todo o poder e autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Senhor, sabemos também que há movimentos, ó Pai, mundanos, há movimentos seculares, espúrios, que surgem, ó Deus, para tentar desestabilizar a igreja, para tentar ridicularizar, para tentar levantar bandeiras que não são bandeiras do Evangelho, não são bandeiras da santidade, não são bandeiras da equidade, não são bandeiras da verdade. Pai, muito mais do que um moralismo religioso, nós cremos à luz da Tua palavra que há princípios inegociáveis, e nós desarticulamos também todo o levante do inferno, Pai, para tentar trazer o secularismo para dentro da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, nos levantamos como guardiões, ó Pai, da Tua palavra, das doutrinas, dos sacramentos, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos que Tu és soberano sobre todas as adversidades. Paulo e Silas creram e foram cuidados. Paulo e Silas creram e foram amparados pelo mover sobrenatural, por um terremoto que, ó Deus, comprometeu os alicerces da prisão, por um terremoto que colocou por terra todas as cadeias, todas as algemas, todas, Senhor, as correntes que estavam sobre os presos. Mas o propósito maior foi salvar o carcereiro e toda a sua família. Senhor, o propósito maior é a família, o propósito maior é a salvação de homens e mulheres. E esta noite é noite de salvação, é noite em que o vício será vencido, é noite em que a enfermidade será curada, é noite em que os relacionamentos serão fortalecidos, é noite em que haverá a intervenção do Senhor sobre os lares, é noite em que haverá a intervenção do Senhor sobre as casas, sobre as famílias. Senhor, eis aqui as nossas vidas. Começa, Senhor, em nós que aqui estamos. Começa, Senhor, nos adoradores. Começa naqueles que estão aqui servindo nos bastidores deste culto, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, venha fazer algo novo, venha fazer algo extraordinário, que na dimensão espiritual haja também um terremoto, que venha colocar por terra, Pai, todas as artimanhas, todas as estratégias do inimigo contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Tu és soberano sobre a desesperança, Tu és soberano sobre a Covid, Pai. Deus soberano, visita as UTIs, visita os hospitais, visita os profissionais da saúde, da segurança, da educação. Senhor, Deus soberano, vai visitando agora, em nome de Jesus, todos os continentes, vai visitando os países, vai visitando nossa cidade de São Paulo, vai visitando os bairros, as vilas, vai visitando desde o Marco Zero na Praça da Sé até as periferias, vai visitando, Espírito Santo, os estados, vai visitando as cidades, as capitais, vai visitando nesta noite, Senhor, os bairros, vai visitando os prédios que estão aqui no nosso entorno, os apartamentos, as famílias, os comércios, vai visitando, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita nesta noite de uma maneira poderosa, visita nesta noite de uma maneira envolvente, visita-nos nesta noite de uma maneira sobrenatural. Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que agiu em Atos, o mesmo Espírito Santo que agiu desde Gênesis, o mesmo Espírito que agiu sobre a vida de João exilado na ilha de Pátimos, age com poder e graça sobre a vida da igreja reunida e congregada nesta noite. Ouve o clamor deste servo que se derrama em sua casa agora. Ouve o clamor dessa serva que se derrama em prantos, ó Pai, diante de Tua presença nesta noite, em nome de Jesus. Preserva, Pai, em nome de Jesus, e recebe agora o nosso louvor. Recebe agora, Senhor, a nossa adoração. Ó Deus soberano, assim oramos
e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Louve a Deus. E para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e para sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Glória a Deus. Amanhã, segunda, no roteiro do culto doméstico, nós vamos indicar uma música que tem tudo a ver com o texto de Paulo e Silas. Então, que você amanhã, ao pegar o roteiro, possa clicar no link que vai te levar para o YouTube, e você vai amanhã, quando nós disponibilizarmos o roteiro do culto doméstico no grupo de comunicação oficial, você vai se lembrar da palavra que foi pregada nesta noite. Você vai se lembrar de Paulo, vai se lembrar de Silas, vai se lembrar do Deus soberano, vai se lembrar do carcereiro e vai se lembrar em todos os dias da sua vida da grande obra que o Senhor tem para completar através de você. Que Deus te abençoe. Tome posse desta palavra, deste Deus soberano que está cuidando de todos nós. Já estamos partindo para o encerramento do nosso culto e por isso nós vamos orar pela vida dos nossos aniversariantes. A Rosilda vai completar mais um ano de vida amanhã. O Nicolas, o Daniel, a Marilda, o Jason e a Soraya e o Henrique vão completar aniversário de casamento. E nós vamos orar por estas vidas, vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que Ele vai continuar fazendo na vida destes irmãos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para orarmos. Pai, nós te damos graças pela vida da Rosilda, do Nicolas, do Daniel, da Marilda, do Jason, da Soraya e do Henrique. Vão completar aniversário de casamento, anos de vida, e nós te agradecemos por tua fidelidade, ó Deus soberano, na vida destes teus servos e servas. Pedimos que a tua graça continue sustentando cada aniversariante. Que o Senhor derrame do alto da cabeça à planta dos pés saúde abundante sobre o corpo, alma e espírito dos teus filhos e filhas. Também te pedimos, Senhor amado, pela vida daqueles que estão nos visitando nesta noite, que o Senhor toque, guarde e acrescente sobre a vida deles infinitamente mais. Continue completando a tua obra na recuperação da cirurgia que o nosso bispo fez na sexta-feira, que o Senhor esteja sempre presente na vida dele, completando a tua obra, tomando a vida da Penha, a vida da Michele, a vida do Hendrick e a vida de seus respectivos familiares. Senhor, que tenhamos uma semana abençoada no nome de Jesus. Por tudo nós oramos e por tudo te agradecemos. Irmãos e irmãs, que a bênção do Deus Pai que cura, a bênção do Deus Filho que salva e a bênção do Deus Espírito que intercede quando necessário com gemidos inexprimíveis, esteja sobre as nossas vidas e sobre as nossas vidas permaneça hoje e para todo sempre. Amém.
o que sou, nem o que tenho diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos